Fala, galera do oitavo ano. Vamos acabar hoje. Quais são os efeitos da energia elétrica no dia a dia? O pessoal que está indo para as aulas ao vivo, a gente já começou a falar da importância da energia. A gente falou do carboidrato que a gente utiliza para fazer o nosso trabalho. Porque quando ele faz a definição de energia, ele diz aqui, ó, processos que envolvem várias formas na natureza. Esses processos são sucessivos de transformações. Uma forma de energia se convertendo em outra. Aí ele diz, ó, capacidade que um corpo tem de realizar um trabalho. Se eu quero realizar um trabalho, geralmente o trabalho é gerado com força. Eu preciso de força para que isso aconteça. Então, para eu ter essa força, eu preciso de algo gerado. No caso da gente, a gente precisa comer. Quando a gente come carboidrato é aquilo que gera energia para a gente. No nosso caso. Mas uma televisão não é municiada através de comida, e sim de energia. Então, a energia que nós falamos aqui é a energia elétrica, é a energia gerada pelos elétrons. O nome eletricidade vem da palavra elétron. O elétron ele passa pelo fio e vai gerando uma afinidade entre os equipamentos e, consequentemente, vai passando energia elétrica até que o motor desse aparelho ele possa receber esses elétrons. Então, a energia está envolvida em todas as ações que ocorrem no universo. Então, quando você vai a uma academia, você tem que ter comido alguma coisa em casa para gerar energia para você poder fazer a atividade. Então, para fazer o trabalho, eu preciso que alguma coisa gere energia. Então, no caso de uma máquina, eu preciso de eletricidade, que é gerada ali, que chega na máquina e faz com que ocorra o, o trabalho. No nosso caso, eu preciso comer carboidrato para que ele gere energia para eu fazer o que tem que ser feito. Lembra que eu estou fazendo uma comparação entre a energia nossa, que vem do carboidrato, da comida, e aí, em sala, a gente pergunta, quem veio para a escola e não comeu nada? Aí você diz, eu não comi nada. De manhã eu estou acostumado a não comer nada. Peraí, se você me diz que está acostumado a não comer nada e vem assistir aula, eu faço uma comparação. Imagina se você viesse se você tivesse um carro e quisesse andar com ele e não colocasse gasolina. Não pode. Então, a mesma coisa é, essas pessoas que dizem que não comem pela manhã, elas estão usando energia da noite passada, do dia anterior. E o ideal é que a gente coma alguma coisa sadia, que tenha carboidrato, para nos fornecer energia para o dia posterior. Se eu saio de casa e não como nada, eu vou pegar a energia do dia anterior. A energia do dia anterior, entre aspas, é uma energia velha. O ideal seria você comer alguma coisa pela manhã para gerar uma energia renovada. E aí você fazer o seu trabalho. Então, tem gente que fala assim, eu não consigo me concentrar na aula. Eu começo a assistir a aula, me dá sono. Porque como você não comeu nada, seu corpo está pegando alguma coisa da noite passada, está pegando as migalhas da noite passada. Então, o ideal é que você melhore esse tipo de atitude. Coma alguma coisa que seja um pedaço de maçã, uma colher de mel, mas coloque energia no seu corpo para você enfrentar o dia que vem por aí. Beleza? Não deixe seu corpo se acostumar a isso, porque é ruim. Ruim porque se utiliza de energia velha. Já vimos isso aqui, né? Energias renováveis, energias não renováveis. Vimos como é importante a geração e o consumo. Para a gente vai dizer para o aluno que se você consome bastante energia e você não gasta essa energia, fica ruim. Por quê? Porque você consome energia, acumula energia, mas não gasta. Então, uma pessoa
que é obesa, por exemplo, eu estou com sobrepeso, estou acima do meu peso. É porque eu estou comendo mais, estou muito parado. Então, assim é no dia a dia. Por exemplo, se você tem aparelhos eletrônicos, você precisa fazer com que esses aparelhos recebam a energia necessária para que possa gerar a imagem, gerar o som que seja necessário. Beleza? Nem mais, nem menos, ok? Então, isso é uma luta diária entre geração e consumo, ok? Vimos que, no nosso caso, em casa, eu tenho que saber qual é o gasto que se tem de energia de uma televisão para saber quanto eu tenho que gerar essa energia. Eu posso fazer com que haja uma geração menor. Já vimos esse cálculo, a gente já trabalhou isso em sala de aula. Na segunda-feira, a gente vai trabalhar com cálculos energéticos. Como? Você vai pegar exemplos de gastos da casa, quanto gasta uma televisão, quanto gasta uma geladeira, quanto gasta um computador, e a gente vai fazer essas contas para saber quanto é que se gasta, teoricamente, na sua casa. Então, a gente vai pegar uma conta de luz da sua casa, vai ter ideia, mais ou menos, de quanto vai se gastar. Beleza? Vimos as principais fontes energéticas. A gente viu que tem energia mecânica, energia atômica, termonucleares, e a gente falou que energia termonuclear para um país é importante, só que o gasto é muito alto de manutenção dessas energias, dessas usinas atômicas, além do problema maior, que é gerar a questão do, dos acidentes atômicos. Né? No nosso país, a gente tem energia mecânica, térmica, eólica, até nuclear a gente tem. No Rio de Janeiro, tem-se lá uma usina atômica. Ainda bem que ainda não sofreu nenhum tipo de dano. Mas em outros países, como são mais avançados, ocorre que já vem uma tendência a desativarem esse tipo de energia. Ok? A energia mecânica, essa energia aqui, que a gente conhece, é uma energia gerada por a soma da energia cinética mais a energia potencial. A energia cinética é a energia que existe, mais a energia do local ali. Então, isso tudo forma a energia mecânica. Isso é um carro é feito de energia mecânica. Ele tem a energia, propriamente dita, e tem a energia potencial que a gente vai utilizar. Uma energia mecânica, eu tenho a energia do movimento dos corpos, a energia cinética é o movimento ao quadrado dividido por 2, e a energia potencial. A energia potencial é o micrograma vezes a altura. A altura, quando eu coloco um objeto lá em cima, essa altura aqui vai me dizer mais ou menos a energia que ele pode gerar quando ele toca o chão. Quanto mais alto esse objeto tiver, maior será a energia gerada. Então, essa é chamada energia de potência. Se eu pego uma bola daqui para a minha mão, ó, a queda dela é pequena, então a energia gerada é pequena. Mas se eu elevo essa bola, coloco lá em cima, a energia gerada vai ser muito, muito maior. Então, quanto mais longe tiver a substância, maior será a altura, maior será a energia potencial, tá certo? A energia atômica, que é o grande problema que a gente encontra, é quando há a dissipação de átomos. Eu tenho um átomo, eu divido ele ao meio. Essa divisão gera uma explosão. Essa explosão tanto pode ser utilizada para geração de energia elétrica, como também pode ser utilizada para formar uma bomba.
Olha aqui, ó. Eu tenho um átomo, esse átomo aqui, ó, foi separado, depois ele é juntado, e essa junção aqui vai promover uma explosão de átomos que vai provocar uma, no local uma dissipação de calor intensa, e aí pode gerar uma quebra de tudo que tem ao redor. Quando explode alguma coisa, sempre vai gerar energia. Essa energia é tão alta que vai provocar tremores, vai provocar quebras de alguma coisa. Então, eu pego aqui, ó, urânio. Todo país que tem reservas de urânio, geralmente, ele guarda para fazer bomba atômica. Aí você pergunta, por que fazer bomba atômica? Porque um país que tem capacidade de fazer uma bomba atômica, os outros países têm medo dele, entre aspas, porque sabem que ele pode produzir uma bomba atômica. A Coreia do Norte, ela é temida porque nesse país tem capacidade de formar bomba atômica. Então, veja, os Estados Unidos, que é uma potência mundial, tem medo de um país desse tamanho, que é a Coreia, porque ele tem capacidade de gerar uma bomba atômica, fabricar uma bomba atômica. Então, a energia atômica, ela é eficiente, é eficiente. Só que o grande problema é aquilo que a gente falou, é você primeiro ter reserva e depois cuidado com a manutenção dessa usina, tá certo? A gente viu também que a evolução ela é importante, ela é importante. Só que a evolução ela trouxe uma maior capacidade de uma maior necessidade de energia. E aí, quando o homem era primitivo, ele tinha uma pouca necessidade de energia. Já o homem tecnológico aqui, ó, ele precisa de transporte, ele precisa de indústria, de agricultura, moradia, comércio, alimento, e tudo isso precisa de energia. Então, o consumo de energia ele foi aumentando ao longo do tempo. Imagina daqui a 10 anos. Então, todos os equipamentos que nós temos em casa praticamente são eletrônicos. Antigamente, não. Antigamente, você ia fazer um suco de laranja, você podia fazer na mão, porque tinha máquinas pequenas. Depois, ele virou elétrico. E aí começou o gasto de energia altíssimo. Beleza? Eu ligava um fogão com um fósforo. Hoje não, eu aperto o botão e ele liga. Então, já gastei mais energia. Certo? Tem que pensar nisso também. A pergunta é, nós viveríamos num blackout? A gente viu que não, né? Não, porque todo país necessita de um gerador muito alto. E aí as usinas hidrelétricas elas não estão conseguindo dar falência. Estamos investindo em quê? Energia eólica, energia solar. A gente lançou essa proposta aqui de por que economizar energia. A gente viu que economizando energia em um setor, eu posso fazer com que outros setores sejam agraciados com a sobra de energia que se tem aqui. Okay? Vimos também que é lançado nos produtos um selo, é o chamado selo do Procel. Esse selo a gente encontra em qualquer equipamento eletrônico. E ele diz que qual é o gasto que se tem em cada equipamento. Cada equipamento tem um gasto. E o selo Procel vai me dizer se aquele equipamento é classe A, B, C, D ou E. Quanto mais distante o alfabeto, menor a eficiência. Se é a eficiência é muito alta. B diminui C e assim sucessivamente. Ok? Economizar e preservar, a gente viu que sim, né? Porque se eu economizo, eu gasto menos energia, eu preciso gerar menos energia. Então, economizar é preservar o meio ambiente, principalmente, que é o que se fala muito nos países. Eu preciso economizar para preservar o que eu tenho. E se eu começar a queimar demais, eu estou tirando dali do meu local a preservação da natureza, por exemplo. Hoje as indústrias fazem o quê? Elas plantam
áreas de reflorestamento, porque quando ela usa esse tipo de árvore, ela já tem aqui árvores que foram replantadas. Aí, quando essa aqui for consumida, eu tenho aqui de novo essa aqui que foi, que cresceu e, consequentemente, eu posso fazer um balanceamento, ok? Aqui eu tenho, no ano de 2012, prometeu-se que era ser voltado para a consciência ambiental e utilização de energia sustentável. Por quê? A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela estabeleceu que 2012 era o Ano Internacional da Energia Sustentável. Mas o que aconteceu? O país que mais gasta energia, o país que mais gera poluição, que é os Estados Unidos, não quis assinar alguns termos, se comprometendo a não poluir, a não gastar tanta energia. Então, a gente precisa fazer com que todos os países, todos eles, façam com que não haja desperdício, para que, consequentemente, com a economia, a gente possa impedir que haja gasto daquilo que a gente já não tem. Beleza? Tranquilo? Então, é tudo uma questão de utilizar, gastar. Não podemos retirar do meio ambiente mais do que ele possa dar. Eu tenho que utilizar o meio ambiente como agente de ajuda, para que a gente possa gerar energia e, ao mesmo tempo, gastá-la. É aquilo que a gente falou lá no início. Não adianta a gente gerar energia demais e não utilizá-la. Não adianta a gente gerar energia de menos e não ter capacidade de fazer tudo aquilo que a gente necessita. Olha, na questão energética, a gente precisa ter um país que seja independente de outros países. Porque aquilo que a gente tem é importante que a gente mantenha todos os níveis energéticos ideais. A cada ano que passa, aumenta a população. Isso é geográfico. Se aumenta a população, aumenta a quantidade de energia necessária. Se aumenta a quantidade de energia necessária, aumenta a capacidade da gente precisar gerar energia. Não posso pensar em gerar energia sem entender que, para cada população, eu preciso gerar uma quantidade tal de energia. Pensem, pensem. Imagine se eu tenho uma cidade muito pequena e gero uma quantidade de energia muito alta. Eu estou desperdiçando a produção de energia. Então, se você pensa em fazer engenharia, se você pensa em fazer matemática, se você pensa em fazer biologia, você tem que fazer todos os seus projetos de acordo com o meio ambiente. Esse símbolo aqui, que é o símbolo da reciclagem, né? Eu tenho que fazer com que tudo que eu consuma seja consumido a partir de fontes que não tenham desequilibrado o meio ambiente. A gente está falando em fonte energética renovável e fonte energética não renovável. O que a gente tem que fazer? Um estudo mais detalhado das fontes não renováveis. Porque se o país ele não faz esse tipo de estudo, e ele tem essa capacidade, a gente está perdendo tempo. Enquanto os outros países já estão há 20 anos na frente da gente, a gente ainda está engatinhando na questão eólica e na questão solar. Eu digo isso pelo lado do Nordeste. Então, vocês que vão se formar daqui a pouco, daqui a 5, 6 anos, vocês vão entrar na faculdade, pensem em elaborar projetos que estejam ambientados com o lado da ecologia. Por quê? Porque, veja, a gente vai ter uma capacidade muito grande
de gerar energia, mas isso pode ser desperdiçado a partir do momento que a gente não tem a tecnologia para isso. Então, vocês que estão chegando agora, que vão entrar na universidade agora, procure desenvolver projetos no lado da ecologia, para manter a sociedade igualitária. Não há tempo para o mundo começar a desperdiçar energia. A gente está atrasado. Por exemplo, aqui na nossa região, ainda não tem nenhum projeto grande com relação às ondas. O Ceará é que tem um projeto falando sobre ondas do mar que geram energia. Poxa, vê quanto de onda a gente desperdiça na nossa região aqui no Recife, aqui em Olinda. Imagina se tivesse um projeto em que tu pegasse as ondas do mar e colocasse em máquinas que, quando a onda toca nessas máquinas, ela gere energia para as populações. Então, quer dizer que a gente estaria usando a força que está sempre lá, é uma força renovável, e essa força gerasse energia. Então, quer dizer, nós, precisamos entender que não adianta a gente estar só estudando cálculo de energia, de geração de energia, de quanto eu gasto na minha casa, se eu não invisto também nos setores que podem fazer novas descobertas. Por exemplo, países desenvolvidos como Japão, Estados Unidos, Alemanha, investem em educação, porque eles sabem que quando investe na educação, o investimento que ele fez vai voltar para o país em forma de tecnologia. Você que tem que descobrir essas tecnologias e você tem que implantar no seu país. Agora, tem que entender que os governos precisam falar, precisam investir em educação. E muito. Tem que gastar com pesquisa. Nosso país não gasta com pesquisa. A gente precisa de uma pesquisa séria com relação a essas questões energéticas, que podiam gerar frutos para a própria população. A gente não precisaria estar gastando tanto de energia elétrica vinda de Paulo Afonso, vinda da energia hidroelétrica. A gente já poderia ser independente com relação a ventos, com relação ao sol. Poxa, se a gente tem um sol o ano todo sendo gerado, por que a gente está desperdiçando isso? Por que a gente não faz com que essa tecnologia ela fique mais barata? Como é que a tecnologia fica mais barata, professor? Quando eu invisto nela, quanto mais empresas existirem, menor será o preço. Quando só uma empresa ela faz a colocação de placas solares, só ela comanda, só ela manda no preço. Mas se eu pegar e investir em 100 empresas, bom, o preço começa a cair, porque vai haver concorrência. O que é que a gente tem hoje com relação à produção de energia de carros? Gasolina e álcool. Quem é que comanda esses preços? São os donos de postos. Eles se juntam e dizem, vamos cobrar R$ 4 na gasolina? Pronto, R$ 4 de gasolina acabou-se. Agora imagina se a gente tivesse carro elétrico. Aí ele ia dizer, opa, já chegou uma concorrência. Então a gente tem que investir nessas tecnologias novas, ou carro é energia solar, sim, por que não? Carro com placas solares, que podia absorver essa energia e podia gerar o seu motor. Mas para isso, volto a repetir, estamos estudando cálculos? Estamos estudando cálculos. Estou sabendo mais ou menos quanto eu estou gastando em casa, professor. Depois que a gente fez aqueles cálculos nas aulas. Mas eu não estou vendo, na prática, o que é que a gente podia fazer com isso aí. Por isso que eu digo, nas próximas aulas, peguem as suas contas de luz e tentem fazer o cálculo de quanto mais ou menos vocês gastam. Porque seu pai e sua mãe vão ver que você não está somente indo para a escola para copiar nada, copiar fórmula, fazer umas questões lá e voltar para casa sem utilizar isso. Mostre a eles que é importante a energia em vários setores e mostre até que eles podem estar gastando mais. Quando sua mãe passa muito tempo passando ferro, porque ela passa ferro hoje, ela passa ferro daqui a 2 dias, ela passa ferro daqui a 4 dias. Não, diga a ela que pegue e bote e passe ferro num dia só, que eu tenho um gasto de energia só, eu não vou gastar vários dias. O ideal é que você tire um dia para passar ferro, porque aí o gasto será menor. Aí você tem ideia, por exemplo, de quanto você gasta jogando videogame. Você vai dizer, papai e mamãe, eu gasto tanto aqui,
E até você pode se surpreender, que você gasta até menos. Se na sua casa tem chuveiro elétrico, você vai ver o gasto como é alto de chuveiro elétrico. Quanto menor o tempo de alguns aparelhos, mais gasto eles têm, porque a resistência dele é muito alta. Um chuveiro elétrico ligado consome energia demais, muita energia, muito diferente de um ventilador. O ventilador é ar-condicionado, você sabe que o motor do ar-condicionado vai puxar uma água, vai puxar a umidade todinha do local onde ele esteja para que produza o seu efeito. Tá certo? Então, ó, vamos pensar em organizar como é que a gente pode utilizar todo esse conhecimento que a gente teve aqui para a gente idealizar alguma coisa que possa vir a ser utilizada no dia a dia. Eu vi aqui, e eu quero que você depois pesquise, eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, nessa reportagem aqui, ele fala: a camiseta possui uma bateria que armazena energia sonora e transforma em eletricidade para ser usada na recarga de celulares e outros dispositivos móveis. Olha isso aqui e depois analisa. Essa segunda aqui tem tomada com cronômetro. Evita a perda de energia e, claro, economizar na conta mensal de energia elétrica. Aquela tomada vai dizer a tu quanto tempo já tem ali e quanto de energia ela está consumindo. Ferro de passar roupa sustentável. Converte a energia cinética do conjunto em energia elétrica e, posteriormente, transforma em calor. Então, dá uma olhada nessas 3 reportagens aqui para ter ideia da prática do que é usada a energia elétrica. Beleza? Tranquilo? Tem essa aqui também, que é um interruptor de luz que poupa energia. É muito massa essa aqui. E essa aqui, ó. Em Roterdã, na Holanda, foi criada a primeira boate sustentável do mundo. O seu nome ficou bem apropriado, Clube Watt, Clube Watt. Ali, a energia dos pés dos clientes se chocando contra a pista é usada para iluminar o chão com várias cores diferentes. Então, cada vez que os caras se movimentam, eles promovem a formação de energia. Um telão mostra quanta energia os ânimos da moçada naquele dia estão rendendo. Pessoal, vocês que adoram balada, olha, vai ver que essa balada aqui gera uma energia para todo mundo. Valeu? Valeu, feras.